Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio, e hoje para tecer uma reflexão acerca das características de dois homens, dois patriarcas, os dois filhos de Isaac e Rebeca, e eu me refiro a Jacó e Esaú. Nós nos ateremos às características destes dois homens e o quanto que estas características foram determinantes para a construção do caminho de cada um, para a construção da existência de cada um. Nós veremos o quanto que o perfil destes homens contribuiu para a consolidação de seus caminhos, para a consolidação de seu destino, de sua vida, de sua existência. Mas antes de nos voltarmos para este tema, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Porções da Bíblia é um espaço dedicado à leitura dos textos bíblicos, buscando sempre uma interpretação mais consistente, uma interpretação mais objetiva, uma interpretação mais sólida, uma interpretação que nos permite dialogar com temas e assuntos de nosso tema, uma interpretação que busca se despojar das leituras ideológicas que são feitas da Bíblia no meio evangélico, uma interpretação desvinculada de linhas denominacionais. Aqui nós procuramos ler a Bíblia a partir daquilo que ela se nos mostra, a partir daquilo que ela se nos apresenta. Nós procuramos uma interpretação mais objetiva, menos enviesada, menos ideologizada, menos denominacionalizada, por assim dizer, né? Uma leitura mais coerente, consistente e sólida. Buscamos ler a Bíblia pela Bíblia. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço. Se inscreva em nosso canal a fim de que nós possamos cada vez mais angariar um número maior de ouvintes, né, de pessoas que estejam desejosas em conhecer um pouco mais do texto bíblico. Bem, o relato do nascimento de Esaú e Jacó está registrado no capítulo 25 do livro do Gênesis. A partir do versículo de número 24, o autor deste excerto, deste fragmento, nos coloca diante da narrativa do nascimento destes dois irmãos. Ora, Rebeca, esposa de Isaac, já era uma mulher avançada em dias, tida como estéril quando ficou grávida destes dois bebês, destes dois homens, desses dois rebentos, Esaú e Jacó. E a gravidez de Rebeca foi uma gravidez extremamente conflituosa. Foi uma gravidez, talvez por conta também da fragilidade de seu corpo. Lembremos quando Rebeca deu à luz a Esaú e Jacó, ela já era uma mulher avançada em dias. Isaac, seu esposo, já contava com os seus 60 anos e Rebeca, se não tivesse a mesma idade, estava bem próxima, já era quase que uma sexagenária, porque ambos, Isaac e Rebeca, tinham muito provavelmente a mesma idade ou idades muito aproximadas. Sua gravidez
foi uma gravidez conflituosa, talvez, repito, conflituosa pela fragilidade já de seu corpo, avançado em dias, mas também pelo próprio temperamento, principalmente de Jacó, que, segundo a narrativa do Gênesis, já digladiava com o seu irmão Esaú. Ora, este conflito no ventre de Rebeca lhe causara incômodos tão grandes que ela chegou a desejar a morte. Ela se volta para o Senhor e lamenta e pranteia, dizendo que se as coisas continuassem daquela forma, viver para quê? Para que viver? Vejam, Rebeca, e aqui talvez nós estejamos até num caso, diríamos hoje, né, de uma certa depressão, de uma certa depressão decorrida deste processo de gestação, de gravidez, né? Um certo abatimento emocional sobre Rebeca, que desejou a morte dada a condição, dado o estado conflituoso no qual os seus 2 filhos vivenciaram essa experiência, durante a gestação, né? Rebeca deseja a morte e, ao orar ao Senhor, pranteando por esta condição, ela ouve de Deus o seguinte dizer: ora, os teus filhos conflituam-se em teu ventre, porque, Rebeca, tu não estás grávida apenas de 2 crianças, tu estás grávida de 2 nações. 2 nações existem no teu ventre. E o menor, ou a menor, dominará sobre a maior. O teu filho menor, o que nascer, o que não for o primogênito, o que for gerado depois, este dominará sobre o primogênito, o mais velho. E Deus aqui estava se referindo a Jacó. Jacó e os seus descendentes haveriam de subjugar, de exercer um certo domínio sobre o primogênito Esaú e os seus descendentes. Bem, sobre esses conflitos propriamente ditos, sobre os desdobramentos históricos destes conflitos, nós talvez voltaremos a falar sobre eles especificamente, mas numa outra ocasião, porque isso requer uma leitura, requer uma leitura histórica, uma leitura geopolítica, que nos tomaria muito tempo, que exigiria um bom tempo para compreendê-la mais a fundo, e não é aqui o caso. Eu quero apenas me ater às características desses 2 irmãos, que, no dizer divino, encarnavam, eram os patriarcas ou os fundadores de 2 nações. Rebeca estava grávida de 2 nações. Ora, quando eu li pela primeira vez uma obra de Nietzsche, e aqui me falha a memória, eu não sei se, não me recordo ao certo, se esta leitura que me reportou ao estado de gravidez de Rebeca, a este dizer do Gênesis,
Eu não me recordo se esta intuição nietzschiana foi registrada no Aurora ou no Crepúsculo dos Ídolos. Me parece que foi no Crepúsculo dos Ídolos que Nietzsche teve uma intuição brilhante. Nietzsche é uma figura genial. Infelizmente, boa parte da cristandade, boa parte dos cristãos tem uma certa repulsa à obra de Nietzsche, e uma repulsa fomentada pela leitura bastante tosca de boa parte dos pastores evangélicos e também alguns padres ligados ao catolicismo, uma leitura que precisa ser revista, uma leitura que precisa ser repensada. E por conta disso, Nietzsche é uma figura muito rejeitada no meio cristão, e repito, uma rejeição que precisa ser revista, que precisa ser reinterpretada, ser relida, porque uma leitura, uma interpretação um pouco mais consistente acerca da obra de Nietzsche não nos permitirá fechar a discussão acerca de um suposto ateísmo de Nietzsche, e é por conta deste suposto ateísmo de Nietzsche que Nietzsche é um filósofo rejeitado pela cristandade. E aqui eu só vou pontuar que o ateísmo de Nietzsche, ou o suposto ateísmo de Nietzsche, não é um assunto fechado, é um assunto aberto a bons comentadores que vão por esta linha de um Nietzsche ateu, mas a bons comentadores também que rejeitam a hipótese de um Nietzsche ateu. Portanto, a crítica em relação ao ateísmo de Nietzsche diverge. Portanto, nós precisamos ler Nietzsche com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção. E lendo O Crepúsculo dos Ídolos, eu me deparei com uma intuição nietzschiana que logo me reportou a este episódio do Gênesis. Lembremos-nos também que Nietzsche era um profundo conhecedor das escrituras. Ele era professor de filologia formado a partir do Antigo e do Novo Testamentos, né? Dominava muito bem grego e latim, e seus primeiros estudos foram concentrados a partir das escrituras, a partir da teologia. Nietzsche, começou a se preparar para a vida pastoral, mas por outros caminhos, devido a outras circunstâncias, ele se ombreou, né? Ele acabou tomando outros caminhos, outros rumos, abandonando a possibilidade de se tornar um pastor. Nesta sua intuição, Nietzsche vai nos afirmar aquilo que para ele seria o grande motor, a grande causa do movimento da história. Olha, a história é um grande movimento, um movimento universal, e por ser um movimento universal, a história tem a sua causa. A história é movida. Enquanto um grande movimento, a história tem uma causa de se mover. E Nietzsche aqui foi fantástico, maravilhoso, ao intuir uma belíssima lição acerca da causa do movimento da história, que o colocava em contraponto com outros dois alemães brilhantes, um contemporâneo seu, Karl Marx, e outro que já havia morrido quando Nietzsche nasceu, morreu há poucos anos antes de Nietzsche nascer, mas
que marcou profundamente também o pensamento europeu do século XX, do século XIX, e eu me refiro ao filósofo alemão Hegel. Tanto Marx quanto Hegel também pensaram a história enquanto um grande movimento e as suas causas, ou a sua causa. Para Hegel, a história possui uma causa que divergiria da causa do movimento da história pensada por Marx. Ora, para Hegel, o que move a história são as ideias, ou o espírito absoluto, para nos valermos de uma terminologia hegeliana, né? Ora, o que move a história para Hegel é o conhecimento, é o espírito absoluto, ele que é o grande, por assim dizer, o grande plasmador de toda a ciência, de todo o conhecimento, de toda a filosofia. Ora, o que move a história para Hegel são as ideias, é a arte, é a religião, é a filosofia, é a ciência, é o direito, o conhecimento, as ideias movem a história para Hegel. Marx, que será um grande crítico de Hegel no século XIX, vai dizer que não. O que move a história não é um princípio imaterial, como o conhecimento, como a filosofia, como as ideias, como o espírito absoluto de que pensava, sobre o qual, concebido por Hegel. Marx vai dizer que o que move a história são as lutas de classe. Portanto, o movimento da história tem uma causalidade material. Para Hegel, o movimento da história é uma causalidade espiritual. O conhecimento, as ideias, o espírito absoluto. Para Marx, não. O movimento da história possui uma causalidade material, a luta de classes. Ora, Nietzsche vai se posicionar neste diálogo, neste conflito, e vai afirmar que nem o espírito absoluto, nem o conhecimento, como pensava Hegel, nem a luta de classes, como pensava Marx, são o grande motor da história. Para ele, Nietzsche, o que move a história são as dores de uma mulher no trabalho de parto. É o sacrifício da mulher, é o sofrimento da mulher no trabalho de parto. Vejam, essa intuição nietzschiana é uma intuição, para mim, brilhante. Para mim, Courbet, um grande pintor francês, nos deixou uma obra intitulada A Origem do Mundo. Depois vejam aí esta obra de Courbet. Procurem, quem não conhece, procure ver esta obra de Courbet no Google, e você verá o quanto que Courbet dialoga com a causalidade da história, tal qual afirmada por Nietzsche. Nietzsche vai dizer que o que move a história, a causa do movimento da história, é a dor de uma mulher no trabalho de parto. E vejam o quanto que Nietzsche teve uma intuição extremamente consistente. Reza uma lenda que a mãe de Hitler, no século XX, no século seguinte a Nietzsche, reza uma lenda que a mãe de Hitler pensou em abortá-lo. Ora, se a mãe de Hitler tivesse abortado, certamente o século XX não teria sido tal qual nós o conhecemos. Certamente o século XX teria sido um século completamente diferente. Portanto, ao decidir dar à luz a Hitler, sua mãe, na verdade, deu à luz a história.
sua mãe, gerou toda a história do século XX. Ela não deu à luz uma criança, ela deu à luz um século inteiro, o século XX. Portanto, ela deu à luz a história do século XX, o que corrobora esta intuição maravilhosa de Nietzsche. E quando eu a li pela primeira vez, no Crepúsculo dos Ídolos, eu logo me reportei à gravidez de Rebeca e o quanto que ela representava. Ora, Rebeca não deu à luz duas crianças, Rebeca deu à luz a duas nações e toda a história que essas nações haveriam de construir. Deus vai lhe dizer, em teu ventre existem duas nações. E estas duas nações estavam ali já personificadas nestas duas crianças. Esaú, o primogênito, o primeiro a nascer, e Jacó, já muito sagaz, arguto, que saiu grudado no calcanhar de Esaú quando este foi gerado por Rebeca. Bem, as duas crianças cresceram, se tornaram jovens e com características bem distintas. Ora, Esaú, diz-nos o autor do capítulo 24 do livro do Gênesis, era um jovem peludo, tinha muito pelo, ruivo, bastante viril, homem de campo, era hábil na caça e na pesca, era uma figura extremamente pragmática, era homem que gostava de correr os campos de seu pai Isaac, e era o xodó deste, era o xodó de Isaac, talvez até por conta desses seus traços mais viris, mais másculos, pelo fato destes traços estarem associados a uma ideia de masculinidade muito pertinente às sociedades patriarcais, como aquela sociedade de Isaac, e sejamos bastante francos, né, como a nossa sociedade, que ainda demonstra ser extremamente conservadora. As eleições de 2018 estão aí para não nos desmentir. Nosso país elegeu uma figura extremamente patriarcal, que representa esse patriarcado, esse conservadorismo, que representa essa concepção de mundo, infelizmente, muito presente em nosso país, que é uma concepção de mundo extremamente patriarcal. Ora, Esaú encarnava de alguma forma os traços que o alinhavam aos valores desta sociedade patriarcal. Era, diríamos hoje, um macho alfa, muito peludo, provavelmente muito másculo, musculoso, por assim dizer. Era um homem de campo, tinha um porte atlético, vivia correndo as plagas de seu pai, atrás de caças, e também na pescaria. Já Jacó era o antípoda, era imberbe, não tinha tantos pelos como Esaú, era imberbe, não era uma figura pragmática, não era uma figura de campo, não gostava de caça, não curtia pesca. Ele ficava apenas nas tendas de sua mãe. Ora, numa leitura
psicológica, nós estamos diante de duas personalidades distintas. Uma, para nos valermos aqui de uma linguagem psicológica, uma extrovertida, voltada para fora, e esta figura é Esaú. Outra, introspectiva, introvertida, voltada para dentro. E esta figura, Jacó. Ora, enquanto Esaú, seu irmão, era um homem de campo, era um homem que gostava de sair, era um homem que vivia para fora, Jacó era uma figura que vivia para dentro. Jacó habitava, gostava de passar boa parte do seu dia no interior da tenda de sua mãe. E Rebeca a amava mais que Jacó. Rebeca a amava mais que Esaú, o amava mais que Rebeca amava Jacó mais que Esaú. Ela o tinha numa estima maior, ela cultivava por ele um afeto, um amor maior que o amor que ela tinha por Esaú. Rebeca amava Jacó mais que Esaú. Ora, nesse sentido, aqui nós fazemos um paralelo, porque Rebeca incorreu no risco de ter criado um filho extremamente narcisista, né? Porque era uma figura que vivia debaixo da guarda constante de Rebeca, muito protegida. Ora, Esaú já era uma figura mais de mundo, Esaú já era uma figura mais, diríamos, uma figura que tinha já uma certa autonomia, por assim dizer, era uma figura mais solta no mundo, mais solta no campo. Já Jacó era uma figura mais protegida por sua mãe, vivia mais próximo, mais acolhido, mais guardado por Rebeca. E aqui Rebeca incorreu no risco, e é um risco que pais e mães incorrem ao protegerem excessivamente os seus filhos, ao guardarem-os de forma quase que obsessiva, não lhes permitindo correr certos riscos que eles precisam correr longe de casa, que eles precisam correr no mundo propriamente dito, na vida propriamente dita. Ora, Rebeca incorreu no risco de criar uma criança extremamente narcisista, porém, por razões que nós desconhecemos, por assim dizer, Jacó não se tornou uma figura narcisista no sentido de não conseguir se situar no mundo onde ele não é o rei. Ora, nas tendas de Rebeca, Jacó era o rei, Jacó era o senhor. Este risco Rebeca incorreu. Entretanto, Jacó enfrentou o mundo, Jacó enfrentou a vida e se deu por conta de que neste mundo, nesta vida, ele não era um rei. Ele não era um soberano, ele não era, para nos valermos de uma expressão freudiana, ele não era um senhor majestoso, né? Ele não era sua majestade o bebê, sua majestade o bebê. No mundo, ele se deu conta disso.
enquanto vivia na tenda de Rebeca, ele era Sua Majestade, o bebê. No mundo, ele foi confrontado com uma realidade muito mais dura e talvez a duras penas tenha aprendido que ele só era rei lá na tenda de sua mãe. No mundo, esse Jacó teve que amassar muito barro para ganhar a vida, para chegar onde chegou. Mas estas características de Jacó e Esaú são fundamentais para entendermos o caminho de cada um. Ora, enquanto Esaú era uma figura extrovertida, uma figura pragmática, uma figura mais voltada para o mundo, Jacó, diríamos, era uma figura introspectiva, introvertida e, portanto, que vivia mergulhada no mundo seu, em suas fantasias, em seus ideais. Era uma figura voltada para si. Um certo dia, depois de vir de uma caça infausta, de uma caça que não havia lhe rendido nada, Esaú chega em casa faminto. E quem está na cozinha? Veja, outro aspecto, e aqui Deus vai nos inspirando grandes lições. A figura sobre a qual pairarão maiores bênçãos é a figura de Jacó, e que é a figura menos patriarcalizada, pelo menos em relação aos estereótipos, que Esaú. Ora, se Esaú era do campo, era viril, era homem que tinha muito pelo, gostava de caça, Jacó era introvertido, vivia na tenda da mãe e ainda gostava de cozer. Vejam, Esaú chega em casa faminto e se depara com uma sopa de guisado feita com lentilhas, saída das mãos do chefe Jacó. Veja que coisa interessante, né? Jacó, um cozinheiro, ora, desempenhando uma atividade que naquela sociedade extremamente patriarcal, era uma atividade reservada às mulheres. Vejam, Deus aqui vai fazer pairar maiores bênçãos sobre a figura menos patriarcal nesta família, a figura que encarna o antípoda do macho alfa. Vejam o quanto que o texto bíblico nos ajuda a desconstruir estas imagens, esse modelo de sociedade que, repito, é um modelo de sociedade ainda reproduzido em boa parte das igrejas evangélicas, da comunidade cristã. Deus aqui já vai desconstruindo esta imagem e escolhe para se tornar o patriarca da nação judaica, o menos patriarca, o menos macho alfa, por assim dizer, dos filhos de Isaac. Ora, Esaú chega esfaimado e pede a Jacó um bocado daquela sua sopa de lentilhas. E Jacó, extremamente sagaz, cobiçando já a primogenitura de Esaú, não lhe dá um prato de sopa, mas lhe vende, barganha, o troca. Pelo quê? Pela primogenitura de Esaú. Jacó diz a Esaú: ora, Esaú, eu te darei um prato
de sopa de lentilhas, um prato deste meu ensopado de guisado, se me deres a tua primogenitura. Vejam, Esaú, uma figura extremamente, e aqui uma figura extremamente dramática, diz a Jacó: ora, já estou à beira da morte mesmo, sinto uma fome que vai me levará à morte se eu não saciá-la. De que me serve a minha primogenitura? Dê-me um prato de tua sopa e a minha primogenitura será tua. E assim foi feito um acordo, e assim os dois celebraram aquela troca comercial, aquele acordo comercial, aquele contrato comercial ali na cozinha de sua casa. Vejam, que medida essas características de Esaú e Jacó foram determinantes para a construção de seu caminho, para a construção de sua existência. Vejam, Esaú era uma figura extremamente pragmática, e eu já disse isso. Uma figura imediatista. Esaú, ao abrir mão de sua primogenitura por um prato de sopa, demonstrou aí ser uma figura que só conseguia pensar no aqui, agora. No aqui e no agora. Nisto que se coloca, naquilo que se colocava diante dos seus olhos de forma imediata, de forma direta. Ora, Jacó já era uma figura mais idealista, por assim dizer, uma figura que cultivava certas fantasias, certos sonhos, certos mundos. Ele, ao contrário de Esaú, não se limitava às cercanias das terras de seu pai, onde Esaú caçava, onde Esaú pescava. Ora, na tenda de sua mãe, Jacó concebia outros mundos. Na tenda de sua mãe, Jacó fantasiava outros mundos. Jacó idealizava outros mundos. Lembremos-nos, é um homem que sonha. É um homem de sonhos. Ele vai sonhar. Ele era um homem que sonhava tanto que até mesmo diante de um travesseiro árduo, tinha uma pedra feita travesseiro, ele conseguiria ter um sono profundo, aquele sono, o sono REM, né? O sono REM, por assim dizer, que é o estado de sono mais profundo no qual o indivíduo é capaz de sonhar. Jacó, conseguia atingir esse estado de sono REM, de sono REM, né? E sonhava. Ora, Jacó era um homem que imaginava outros mundos, e de alguma forma estas suas imaginações lhe levaram para muito longe das cercanias de seu pai, das terras de seu pai. Ora, Esaú pragmático, Esaú extrovertido, Esaú imediatista, não conseguiu ir além daquele mundo seu, como Jacó foi. Ora, lembremos-nos, Jacó chegou a ir ao Egito, e é no Egito que ele irá morrer. Ora, Jacó foi muito mais longe que Esaú, porque Jacó se dava às imaginações que de alguma forma lhe inspirariam ou lhe encorajariam a romper com as cercanias de sua família, de seu pai Isaac, e conhecer mundos distantes, e conhecer mundos desconhecidos. Ora,
diferentemente de Esaú, imediatista e pragmático, Jacó era uma figura que vivia as imagens, as fantasias, os ideais de outros mundos. E isto motivou, o inspirou a ir além, a ir um pouco mais distante. Ora, Esaú não viu todas as possibilidades que o direito à primogenitura poderia lhe oferecer. Jacó, por sua vez, viu neste direito, o direito à primogenitura, as várias possibilidades que ele lhe dariam. Ele viu muito longe, muito mais longe, muito mais distante. Viu como só os idealistas são capazes de ver. Viu aquilo que só os homens criativos, e Jacó era muito criativo, só os homens que se dão a determinadas fantasias, e aqui eu me refiro à fantasia não nesse sentido banal, né? Nesse sentido, enfim, eu me refiro às fantasias que de alguma forma apaziguam o espírito do indivíduo e lhe coloca diante da possibilidade ou da hipótese de um outro mundo. Isto é essencial. Não a fantasia que infantiliza o indivíduo, mas a fantasia que assula a imaginação e coloca o sujeito diante da possibilidade de um outro mundo ou de um mundo melhor. Jacó era dado a essas fantasias e isto aguçava a sua criatividade, que foi fundamental para que ele se tornasse o grande homem que ele irá se tornar, e a partir daí, Jacó será o grande patriarca, Jacó será o grande chefe de nação, Jacó será a figura mais falada nos próximos capítulos. Ele só vai perder um pouco de sua grandeza, a sua grandeza só será um pouco sombreada pela grandeza de um filho seu chamado José. Mas nem por isso nós devemos apequenar a grandeza deste homem que, lembremos, era um homem que não se satisfazia apenas com o mundo que se colocava, que saltava diante de seus olhos, que não se satisfazia com o aqui e com o agora, que imaginava outras hipóteses de vida, outras possibilidades de vida, e que viu no direito, que era um direito dado ao seu irmão, direito de primogenitura, todas as possibilidades que Esaú não viu, e por conta disso abriu mão de tudo aquilo apenas por um prato de sopa, apenas por um ensopado de guisado. Ora, me parece que Jacó possui alguns traços que nós devemos cultivar, que nós devemos conhecer e aplicar, porque estes talvez nos levem a lugares muito distantes. Ora, numa sociedade extremamente imediatista, numa sociedade muito mais suscetível ao imediatismo, uma sociedade cuja concepção de mundo se assemelha a estas distopias, uma sociedade que já viu, que já sepultou, que já enterrou
todos os seus idealismos, Jacó é um alento, um contraponto, e que de alguma forma nos inspira e nos ajuda a não nos conformarmos com este mundo. Leiamos com atenção a vida de Jacó e certamente nós encontraremos nela muitas lições que nos inspirarão a construir uma estrada maior. Quem sabe assim um mundo também melhor. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like aí se você gostou deste vídeo e divulgá-lo a outras pessoas. Deus abençoe a todos e até uma próxima.